Fala galera, saudações rubro-negras, Deco falando. E cara, tô vindo aqui nesse vídeo para desabafar um pouco com vocês, além de trazer informações, né? Eu acho sinceramente que muita gente está passando dos limites, né? Principalmente essa imprensa 011, conforme estão execrando o treinador Vitor Pereira. Muita gente vai dizer assim: ah, mas ele disse que o problema era a sogra, a doença da sogra, por isso que ele estaria voltando para a Europa. Pois bem, pergunto a vocês, alguém garante que o único problema dele ter tido foi esse da sogra dele, para ele voltar para Portugal ou sair do Corinthians? Alguém escutou o que o presidente do Corinthians falou? Pois é, será que não tem algo a mais nisso aí? Será que o Vitor Pereira viu que o Corinthians nesse momento não tem condições de dar a ele o que ele gostaria de ter? Um time competitivo, um time que disputaria todos os títulos. E aí, devido às condições para não pegar mal, né, junto a quem abriu as portas para ele no Corinthians, que é o Duílio, expor esse tipo de problema, quem garante que isso não possa ter acontecido? Mas uma coisa vai acontecer, né? O nome do Vitor Pereira sendo, né, confirmado como treinador do Flamengo, já está tudo acertado. Estão tentando fazer uma pressão de maneira covarde para que ele não assine com o Flamengo. Isso é nítido que a estratégia é essa, ou que a diretoria do Flamengo mude de opinião, ou que o Vitor Pereira mude a sua opinião. Mas o Vitor Pereira é um cara que tem muita personalidade, né? Muita personalidade. O que eu não concordo, o torcedor corintiano, os jornalistas que estão irados com qualquer tipo de situação, é de falar, né, de recepção para o Vitor Pereira quando ele for na Neoquímica Arena, né, cara? O futebol é uma coisa prazerosa, é uma coisa para a gente se divertir, é uma coisa para a gente relaxar. Não tem nada a ver com esse tipo de situação, correto? Eu acho engraçado o seguinte, meus amigos, que quando falaram em Jorge Jesus no Corinthians, no início do ano, que eles iriam contratar o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus não saiu do Flamengo e foi para o Corinthians. Logicamente que a torcida do Flamengo ficaria irada com a ida do Jorge Jesus ao Corinthians. Mas duvido que jornalistas, né, influenciadores, etc., falariam: não, o Jorge Jesus vai chegar aqui, quero ver a recepção da torcida do Flamengo para o Jorge Jesus. Não é nem um pouco bacana isso, né? Somos muito gratos ao Jorge Jesus e sabemos que no mundo do futebol a coisa é assim. Lembrando a vocês da saída do Dorival do Ceará, não é? O Dorival que havia acordado com o presidente do clube que não sairia, apesar que tinha uma multa rescisória, e aí veio uma proposta do Flamengo. Uma proposta do Flamengo é uma convocação. O Dorival viu que tinha totais condições de levar o Flamengo a títulos importantes, que isso valorizaria muito a sua carreira, né? O Dorival é muito grato ao Flamengo, como o Flamengo é ao Dorival. Só que o Flamengo foi para um outro estágio, que neste momento não vê o Dorival como treinador ideal. O Flamengo sacaneou o Dorival? Na minha modesta opinião, não. O Dorival está com seu contrato acabando, há uma renovação, há uma análise do trabalho, há uma análise não só dos resultados, e sim da questão do grupo que a gente fala aqui. Jogador de futebol tem que saber distinguir a questão do profissionalismo com a parte emotiva, né? Dentro de campo, 20 e poucos jogadores, né? 11 no banco de reservas, 11 jogando. Ali tem que entrar quem está jogando melhor, independente da amizade que o cara tenha com o jogador A, com o jogador B, com o jogador C. Ali eles estão representando profissionalmente o Flamengo e são muito bem pagos para isso. Então, para mim, o que fez com que o Flamengo realmente tivesse certeza que o Dorival não poderia continuar no clube foram as últimas 4 partidas. Que não valia nada, valia muito, porque o Flamengo não poderia jogar como jogou, principalmente nos jogos contra Avaí, Juventude e Curitiba, né, meus amigos? Então eu vejo que, pelo Vitor Pereira estar indo para o Flamengo,
né? Tá vindo uma pressão danada da imprensa lá de São Paulo. E eu tenho certeza que o Vitor Pereira não vai baixar a guarda, vai estar comandando o Flamengo, assim como a diretoria, não abrirá mão do acordo firmado. E o torcedor do Flamengo tem que apoiar muito o Vitor Pereira, porque eu falei ontem na minha live, alguém garantiria que o Dorival, continuando no Flamengo, seria campeão mundial? Ninguém. Então, como já colocar uma pressão no Vitor Pereira em relação a isso? Quando eu disse que eu preferia a saída do Dorival, em momento algum eu disse que caso ele renovasse eu não iria apoiá-lo. Qualquer treinador do Flamengo eu apoio, Paulo Souza, Domenech e etc. Logicamente, eu vendo que o trabalho não iria à frente, eu vou colocar a minha opinião, eu vou analisar o momento. E agora, com a saída do Dorival, um treinador mais paizão, teremos um treinador, né, bem profissional, um treinador que cobrará a performance dos atletas, que os fará com que tenham uma parte física mais adequada, né? O Flamengo morreu na final da temporada. Então, meus amigos, volto a falar o que eu falei ontem na live. Sou muito crítico à diretoria do Flamengo em vários momentos, mas nesse eles agiram com total profissionalismo. E dei o exemplo de quando eles tiraram o Dorival do Ceará. O torcedor do Ceará, hoje, muitos colocam a culpa nessa saída do Dorival, no Dorival, por terem caído para a segunda divisão, muitos que eu vejo nas redes sociais. E aí? Ninguém fala nada? Mas porque não era... Ele estava no Corinthians e estava saindo para o Flamengo, né? Estava saindo do Ceará e estava indo para o Flamengo. Então, meus amigos, vamos apoiar o Vitor Pereira, né? Que a gente vai trazer aqui a comissão técnica, né? A comissão técnica, ok? Do Vitor Pereira, tá? Conforme trouxe os torcedores.com, né, meus amigos? E a gente tem que dar moral pro Vitor Pereira, tá? Vou falar que são 11, né? 11. Eu vejo aqui, cara, eu até destaquei, né? Jornalista corintiano falando que o médico da sogra vai curar o Neymar, né? Outros aí, né, falando que o Vitor Pereira iria embora para a Europa, é o novo treinador do Flamengo, indireta, né? Diretor do Corinthians faz publicação sobre desonestidade em meio à negociação. Então, cara, se ele tem alguma coisa a dizer, fale. Se foi isso mesmo, eu gostaria de ouvir do Duílio, mas também quero escutar o Vitor Pereira. E eu tenho certeza que ele falará se esse foi o único motivo que ele saiu ou se foi para proteger, para não haver nenhum tipo de problema com alguém que estendeu a mão para ele, que foi o presidente do Duílio, tá? Tá aqui, né, um diretor jurídico, tá? Falando aqui, desonestidade intelectual e desonestidade na realização de atividades intelectuais como pensamento ou comunicação. Exemplos são a defesa de uma posição que a pessoa sabe ou acredita ser falsa ou enganosa, tá? Tá escrito aqui, Herói Vicente. Não sei quem é, sinceramente, né? E tá aqui as palavras do companheiro aqui, tá? Vamos falar então sobre o que interessa pra gente, mas eu tô aqui também, e eu vim aqui para também acabar mal bem, não julgando o Vitor Pereira, como eu não julguei o Dorival, como eu fiquei muito chateado com o Jorge Jesus, só que passou, né? Em momento algum falei em outro tipo de situação do Jorge Jesus, mas, cara, surreal o que estão fazendo em relação ao Vitor Pereira, colocando pressão, e acredito que quanto mais pressão colocarem nele, mais ele irá querer, né, apresentar coisas boas no Flamengo e ser campeão. Vamos falar aqui sobre a questão da lista dos 3 principais fatores que fizeram com que o Flamengo escolhesse o Vitor Pereira para ser o seu treinador. Primeiro, modernidade. Segundo, experiência. E terceiro, capacidade para variação tática, tá? Então, tá aqui os 3 motivos que fizeram
o Flamengo escolher o Vitor Pereira para ser o seu treinador, tá? E para a gente falar aqui agora sobre a comissão técnica que o Vitor Pereira quer trazer para o Flamengo, seria composta por 11 profissionais, tá? O primeiro deles, Felipe Almeida, auxiliar técnico, né? 42 anos, é o braço direito de Vitor Pereira, é considerado o olho tático do treinador. Sua missão dentro da comissão técnica é dar ideias estratégicas sobre cada adversário, debate com outros integrantes da equipe, o planejamento de cada atividade. Um segundo auxiliar técnico é o Luiz Miguel, tá? O profissional de 52 anos trabalha com o Vitor Pereira desde 2013, tá? Fizeram parceria no Al Ahly, Olympiacos, Fenerbahçe, Munique 1860, Xangai e Corinthians. Tem a missão de preparar os planos de treinos e discutir a parte tática com os jogadores. Tem mais um auxiliar, são 3 auxiliares. É o Pedro Ribeiro, aos 37 anos, o profissional trabalhou com Vitor Pereira no Porto, Al Ahly, Olympiacos, Fenerbahçe e Munique 1860. Terá uma função mais próxima dos jogadores, especialista em posicionamento em campo. Ele terá a missão de orientar os atletas em treinos e jogos. Na comissão técnica tem 2 preparadores físicos. O primeiro, Antônio Ascensão. Ele e o Vitor Pereira trabalharam juntos em 2019 no Xangai, aos 48 anos. Antônio seguiu com o Vitor Pereira também para o Fenerbahçe e para o Corinthians. Seu trabalho consiste em análise e controle de treinamento. É especialista em prevenção de lesões, tá? O Pedro Silva, preparador físico também, foi consultor de performance e alto rendimento da Federação Portuguesa de Futebol. Seu último trabalho foi no Olympique de Marseille. Deixou o clube francês após a demissão do argentino Sampaoli. Também trabalhou no Zenit e no Xangai, né? São 2 analistas de desempenho. Primeiro, Bruno Moura, é responsável por auxiliar nos treinamentos e na preparação dos relatórios sobre os adversários. Especialista em novas tecnologias, Bruno Moura foi técnico da equipe sub-20 do Al Ahly de Jeddah. Trabalhou com Vitor Pereira no Xangai, Fenerbahçe e Corinthians. O segundo analista, Luiz Nuno Nédio, o português, é cria da Premier League. Foi responsável por levar a tecnologia para o Fulham da Inglaterra. Também cuida da parte tecnológica do trabalho da comissão técnica. Exerceu a mesma função no Xangai, Fenerbahçe e Corinthians. Há o preparador de goleiros, que é o Ricardo Matos, começou a carreira na equipe B do Porto em 2015, juntamente com o atual treinador do Botafogo, Luiz Castro, né? Depois disso, ele seguiu com o Vitor Pereira para o Munique 1860 e Fenerbahçe. Também trabalhou no Paços de Ferreira, Rio Ave e Dailan Infante, né? E, para terminar, 2 fisioterapeutas, né? O Eduardo Santos, primeiro, é o único brasileiro nessa comissão técnica formada por Vitor Pereira. Ele nunca trabalhou no Brasil, tá? O profissional também trabalhou no Vitesse e no Zenit. Está no Xangai desde 2016, vai tentar desvincular do clube chinês para acertar com o Flamengo. E para terminar, Pedro Vale, também fisioterapeuta, é especialista em alta performance e foi um dos pilares da implantação do núcleo de reabilitação esportiva fisioterápica e fisiológica do Porto em 2009. Pedro Valente atualmente trabalha no Al Duhail do Catar, de onde tenta se desvincular para fechar com o Flamengo, tá bom? Então, composta aí por 11 profissionais, beleza? Galera, se inscreva aqui no canal, tá? Dá aquela moral, deixe um like que é importante, muito obrigado. Entre 8 e 8h30 hoje faremos uma live aqui no canal Deco SRN, conto com a audiência de vocês. E também lembrem que hoje tem Vitor Gisburg, Deco e Marquinhos, né? Vitor na narração, Deco e Marquinhos nos comentários de Espanha e Alemanha pela Dali, tá? Essa narração às 4 horas da tarde pela Dali, então conta aí com a audiência de vocês. Vem acompanhar, é bem bacana, a gente vai analisar aí o próximo confronto da Espanha e da Alemanha. Falou? Fiquem com Deus, até mais tarde. Saudações rubro-negras.